Em fundo vermelho, logos dos patrocinadores e apoiadores do mar. Logo do mar. O Museu de Arte do Rio apresenta Voz em off. Crônicas Cariocas. Logo da exposição. Uma exposição com curadoria de Marcelo Campos, Vista aérea do museu. Amanda Bonan, Luiz Antônio Simas e Conceição Evaristo. Um corredor. O Rio de Janeiro pode ser narrado de várias formas. Aqui contamos pequenas histórias, miudezas do dia a dia que se cruzam na diversidade. Nas paredes, sacos craft. Crônicas Cariocas escuta a cidade do Rio de Janeiro em seus balbucios, no encontro das calçadas, nas relações com a vizinhança. Vídeo com uma idosa. Aqui escutamos o Rio das Avós, o Rio das Encruzilhadas e seus deuses pagãos, das ciganas, dos malandros, das festas de louvor e sincretismo. Queremos ouvir o rio dos trens, em vagões onde sempre cabem poetas. De outro modo, acompanhar as crianças, os hereis, em busca da alegria. Denunciar o desaparecimento das linhas de ônibus que nos levavam ao trabalho e ao lazer. Cortar a cidade partida e expor suas cicatrizes, aquela da injustiça e do abandono. Narrar o rio que se ornamenta e faz cara de rica. O Cristo. Que finge não ver os subúrbios e as periferias. Painel de fotos. Contar uma cidade que à noite se encanta, se ilude e dança nas gafieiras, te convidando a rodar nas searas do desejo para além de toda a diversidade. Pinturas, pipas com brasões de orixás. Foto. Mulheres pegam sol. Conjunto de obras. Tela. Duas crianças negras. Letreiro Cosme e Damião. Dia de São Cosme e Damião é dia de igreja aberta, criança buscando doce, amigos bebendo, saudades e aconchegos. A tradição brasileira de Cosme e Damião é a mais festiva do mundo. O bom nessas horas que antecedem as folganças dos santos gêmeos é vadiar no clima da folia, tomando pinga e ouvindo umas cantigas bonitas sobre os protetores dos meninos. Escultura em madeira e metal de Cosme e Damião. Pinturas, 3 instalações e ao fundo bandeira do Brasil fragmentada. Uma porta-bandeira e um mestre-sala. Vizinha Faladeira. A Vizinha Faladeira foi fundada em 1932 no Santo Cristo, zona portuária do Rio de Janeiro, território também conhecido como Pequena África. Foi batizada com esse nome em alusão a 2 moradoras da Rua América, a Velha França e a Velha do Beco, que viviam a tecer comentários sobre a vida alheia na vizinhança. Uma das pioneiras do carnaval carioca, antigo reduto de bicheiros e polacas, foi a primeira a trazer desfiles idealizados por carnavaleiros. Máscara com rosto e cobra talhada. Outra de um rosto com um pote na cabeça. Máscaras de madeira, metal, miçangas e conchas. Imagens de malandros. Povo da rua. O segredo do povo da rua, afinal, é o de se equilibrar porque ginga e o de transgredir porque se adequa. Quem somos nós? Quem são eles? Sambistas, malandros, damas da noite, arruaceiros, artistas, cartomantes, capoeiras, mandigueiros, pombagiras, biriteiros, jogadores de baralho, bambas da sinuca, trabalhadores das madrugadas. Cordão com balangandãs. Detalhe de outros balangandãs. Mãos pretas seguram um colar. Pablo Isaíra, cultura cigana. É fundamental e pouco conhecida a relevância dos ciganos na nossa história, desde o período colonial, quando ciganos do grupo Calon fugiram de Portugal para escapar da Inquisição e chegaram ao Maranhão. No Rio de Janeiro, os ciganos se estabeleceram entre o Campo de Santana, o Valongo e o Campo dos Ciganos, atual Praça Tiradentes. Lambe, Transvive. Quem protege as travestis no Brasil? Placa. Proibida a entrada de pessoas da classe média. Pobres, só a serviço. Foto de obra de gentileza. Anunciadores do fim. Pessoas que, por sua vivência singular, se transformam em personagens da cidade. Conhecidos por todos, são alvos tanto de afeto quanto de desconfiança ou mesmo de extrato públicos. Filhos da vulnerabilidade social, são também capazes de criar mundos próprios, conjugando sabedoria popular, lucidez e loucura. 4 pinturas abstratas. Cartelas de Jogo do Bicho costuradas em crochê. Jogo do Bicho. Nos tempos da monarquia, o Barão de Drummond, eminência política do Império e amigo da família real, fundou e era proprietário do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, que então funcionava em Vila Isabel.
O frequentador que comprasse ingresso de R$1.000 ganharia R$20.000 se o animal desenhado no bilhete de entrada fosse o mesmo que seria exibido em um quadro horas depois. Em pouco tempo, o jogo do bicho tornou-se um hábito da cidade. Telas e um monitor de TV. Ao fundo, os figurinos do mestre-sala e da porta-bandeira. 19 fotos. Gafieira. Vamos embora! Isso aqui é uma gafieira. Assim o cronista JFG descreveu a reação de Romeu Arede, mais conhecido como Picareta, ao chegar às portas do Elite Clube no centro do Rio de Janeiro. O cronista, que havia sido expulso do local por infringir as regras de conduta, diria em sua coluna no Jornal do Brasil que aquele é um lugar da ralé, onde se cometem gafes em fieiras. O samba, dançado a dois e composto de um misto de influências que vão das orquestras americanas ao choro, rende até hoje uma dança elegante marcada pela malandragem do cavalheiro e pela sensualidade da dama. Em vídeo, Simas, Conceição Evaristo e Tereza Cristina. Em vitrine, imagens religiosas. Em 3 monitores, slammers. Fotos, baile de Madureira. Chegou a hora do charminho. Transe seu corpo bem devagarzinho. Assim anunciava o Corelo DJ antes de tocar seu set de músicas lentas e melódicas, responsáveis por esquentar o clima de paquera nos bailes blacks cariocas dos anos 80, dando origem ao que conhecemos por baile charme. Depois, nos anos 90, o viaduto de Madureira já seria considerado um dos pontos mais emblemáticos do gênero. Composto majoritariamente de jovens e adultos negros, o baile de Madureira virou ícone de afirmação do subúrbio enquanto território de lazer e de prazer, a despeito de qualquer estigmatização. Instalação banquete, sobre areia, máscara, cavalos e esculturas. Fotografias e pinturas de pessoas negras. Fotos, pinturas, esculturas, Festa da Penha. Já tendo sido considerada a segunda maior festa popular do Rio de Janeiro, ficando atrás apenas do Carnaval, a Festa da Penha foi oficialmente instituída por Dom João VI ainda em 1816, mas desde 1640 já havia uma grande romaria para a antiga Capela da Penha. Seu apogeu ocorreu entre o final do século XIX e o início do século XX. Vídeo, uma indígena e uma mãe de santo. Instalação, pilha de pneus com pintura de São Sebastião com 2 bandeiras brancas encravadas. Pintura, dezenas de crianças brincam em uma praça. Na parede, 6 fotos. Festa de São Jorge. A presença de São Jorge nos subúrbios, principalmente em seu perfil de guerreiro que vence as dificuldades, os sufocos e as demandas, é extremamente forte. A principal igreja dedicada ao cavaleiro da cidade do Rio de Janeiro fica no bairro de Quintino Bocaiúva. A festa do santo, precedida por uma alvorada anunciada por clarins militares e queima de fogos, é marcada pela fascinante mistura entre o sagrado e o profano. A câmera adentra pela sala. Em letras pretas sobre tecido, atravecar o eixo, escurecer o centro. Colados em um carrinho de sorvete de madeira, Sorvex, que bom! Pinturas e fotos. Feira de São Cristóvão. Nos anos 40, dezenas de retirantes nordestinos chegavam ao campo de São Cristóvão, na zona norte do Rio, fugindo das secas e vindo trabalhar na construção civil. A chegada, marcada por reencontros com parentes e conterrâneos que aqui já estavam, era celebrada em festa, com muita música e comida. Tal ritual acabou dando origem à Feira de São Cristóvão. Até hoje, a feira é um marco da ocupação nordestina na cidade, caracterizada pelas noites regadas a forró, baião e xote, além dos karaokês, quitutes e itens dos mais variados. Pintura. Sentado um homem sem rosto. À mesa, garrafas e um copo. Instalação, cabaças variadas. Réplica da escultura, o escravo moribundo. Cabeça indígena com microfone e cabos, ladeada por balaios de palha. Mural de fotos da orla carioca. Cultura da praia. Do século XIX para o XX, só se ia à praia por razões medicinais. Só a partir dos anos 20 que as praias começam a encher no Brasil, já exploradas como espaços de lazer e diversão. O acesso a essas localidades, no entanto, sempre foi acompanhado por tensões socioculturais e exercícios de moralização que põem em xeque o mito de que se trata de um espaço democrático por excelência. A praia reflete divisões de raça e classe, manifestas na mobilidade urbana comprometida, nas revistas nos ônibus que vêm da Zona Norte, por exemplo.
Composições do artista André Vargas. Pintura, em destaque indígena e moldurada por flores. Instalação, sobre areia, rede de pesca e estrutura de ferro. Uma figa e imagens religiosas. Em uma das salas, fotos, musas e crônicas. Atrizes, cantoras, misses ou personagens advindas do cotidiano da cidade. A coluna social, um dos gêneros lidos como crônica da cidade, se organizou em complexa relação de classe, elegendo as mais elegantes. Festas com celebridades e personagens populares, quase sempre pautadas pela Zona Sul. As mídias, principalmente a TV, faziam com que o povo confundisse sujeito e personagem. Nas bancas de jornal, as mesmas celebridades ganhavam outros nomes, figurando como vilãs, sedutoras, mocinhas ou inescrupulosas. Percurso pelo espaço expositivo, telas, fotografias, vídeos, instalações. A instalação com dezenas de cabaças empilhadas e entremeadas por palha, sisal, ferro e aço. Ilustrações, pinturas e fotos. Carnaval. O carnaval, oficialmente marcado pelo calendário cristão, já foi interpretado como uma herança europeia, uma inversão nos hábitos do cotidiano. Porém, o ritmo que sustenta um dos momentos em que o Rio de Janeiro vira notícia internacional é o samba, de origem banto-africana. A festa católica, então, se torna sincrética, constituindo um dos grandes momentos dramatúrgicos de difusão e divulgação de personagens negros, baianas, malandros e toda sorte de fantasias. Objeto de tecido, miçangas, costura e bordado. Objeto, na parede um tecido bordado. 2 cartuns de Laerte com temáticas transexuais. Cenas de trabalho de um pajé em uma aldeia indígena. Pessoas negras. Orgulho negro. O amor próprio é uma conquista que atravessa preconceitos e se estrutura para além dos dados de uma sociedade que, mesmo com mais da metade da população negra, mantém bases racistas. A conquista pelo protagonismo nos meios de comunicação nunca refletiu a racialidade da sociedade carioca. Hoje, artistas afrodescendentes exigem a assunção da alegria, o consumo de marcas de grife e narrativas marcadas pela diversidade na identificação de hábitos comuns e frugais em busca do bem viver. Pela área expositiva, à esquerda, telas a óleo e à direita, fotos em preto e branco. Pintura, 2 mulheres sentadas, uma faz as unhas da outra. Na parede, pintura abstrata em tons terrosos. Fotos e pinturas, crônica policial. A violência no Rio está mais para uns do que para outros, sobretudo de acordo com a classe, a raça e o gênero. A depender do endereço, a vulnerabilidade é maior. Morte por bala perdida, assalto à mão armada e violência doméstica são manchetes estampadas diariamente nos jornais. São violentas também as consequências da desigualdade, a fome, a falta de moradia e subemprego. A câmera percorre o letreiro com letras em vermelho dispostas no chão. PALACIO. Fotos. Placa, Mercadão de Madureira. Esculturas em nervura de palmeira, couro, búzios e palha. Fotos. Uma caixa, claves, artistas de rua, palcos e lonas. O Rio é a cidade dos artistas. Dos malabaristas que pedem a atenção introcado de quem para no sinal, dos músicos no metrô, dos grafites coloridos nos muros da cidade, das estátuas vivas do Largo da Carioca que insistem em disputar o espaço público, fazendo da prática artística um espaço de exercício democrático por excelência, não sem contradições. Outros, por sua vez, passam um ano inteiro planejando o carnaval e terminam sambando com os pés descalços debaixo do sol ou de chuva. Eis uma cidade de palcos e lonas que lutam para sobreviver. Vídeo Artista de Rua. Uma cidade de artistas que nos proporcionam lazer, prazer, alívio e esperança de que dias melhores virão, apesar das catástrofes. A tela fica preta. De baixo para cima, fotos em preto e branco. Festa Black, baile de Madureira. A placa do Mercadão. Sucessão de obras. Orgulho Negro. São Cosme e Damião. O Malandro. Vídeo. Pessoas em bar. Músico. Jovens negros com cabelo parcialmente descolorido. Fotos de pessoas na orla carioca. Interior do metrô. Em letras brancas, sobem os créditos. Créditos selecionados. Crônicas Cariocas. Curadoria: Marcelo Campos, Amanda Bonan, Conceição Evaristo e Luiz Antônio Simas.
Equipe de curadoria e pesquisa: Ana Clara Schubert, Juliana Moreira, Mariano Marovato, Poliana Quintela, Tainá Trindade. Consultores: Amara Fernandes, Brenda Rosa, Gessé Andarilho, Miguel Mirim. Projeto expográfico: Valdir Lopes, Aline Arroio. Produção: Bomba Criativa. Audiodescrição, inclusive acessibilidade.